Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos os nossos irmãos, você que está ligado conosco, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido aos irmãos, nós vamos estar de pé para a leitura da palavra do Senhor contido na sua Escritura nessa noite. Salmos, no seu capítulo de número 119. Livro de Salmos, seu capítulo 119, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Apesar de ser um salmo que contém 176 versículos, nós vamos ler só alguns. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o seu coração, e que não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, e então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, rendemos graças a Ti por estarmos mais uma vez na Tua casa. Rendemos graças a Ti pelo louvor dessa noite. Rendemos graças a Ti pela Tua tão preciosa palavra. Nós estamos alegres, nós estamos agradecidos, porque se aqui nós estamos foi porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos guardou. Louvado seja o nome do Senhor, e que perante a Tua preciosa palavra nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida nessa noite. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, o nosso assunto aqui hoje é a relevância da palavra de Deus. Nós podemos ver que esse Salmo 119, ele contém 176 versículos dizendo sobre a palavra de Deus. Qual a importância da palavra de Deus para a vida do homem? A relevância, ela é tudo aquilo que importa para nós e é aquilo que nos dará direito a uma eternidade com Deus. Na palavra por inteiro, nós podemos citar aqui 5 características. Nós podemos citar que a palavra ela é uma inspiração divina. Nós podemos dizer que ela é pureza absoluta. Ela é uma autoridade suprema de Deus. Ela é uma unidade perfeita. A perfeição de Deus está contido na essência da palavra de Deus. E ela é uma permanência eterna. É uma palavra que durará eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é um tesouro mais precioso que existe, que Deus deixou e determinou para a vida do homem.
para o homem que é a sua própria criação, a sua própria imagem, semelhança, diz a palavra. Mediante a esse tesouro precioso, nós não podemos fazer descaso dela, não podemos desprezar a palavra de Deus, como um livro que não tenha a sua essência, como um livro que não tenha nenhum tipo de valor. A palavra, ela contém todo o conhecimento, contém tudo aquilo que nós precisamos e é considerado o livro da vida. O livro que leva o homem para não somente esta vida, mas para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ela contém ensinamento. Ela contém ensinamento para esta vida e ela contém ensinamento para a vida eterna, diz a palavra. E ela contém o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós erramos, falhamos, desprezamos e não damos valor por não conhecê-la. Jesus mesmo, ele disse isso lá em Mateus 29, no seu capítulo 22, do versículo de número 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, nós erramos, às vezes nós falhamos, nós deixamos de envolver, nós deixamos de conhecer, nós deixamos de buscar, porque nós não lemos a Bíblia, não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a palavra de Deus. E se não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos o poder de Deus que está manifestado nela. O Salmo 119 nos relata de toda a excelência desta palavra, toda a excelência da lei divina de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável e ela é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Inerrante porque ela nunca errou, ela não erra e jamais ela errará. Louvado seja o nome do Senhor. Infalível porque ela não se engana e não deixa de acontecer. Tudo que está nela está garantido e está determinado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é imutável porque ela não pode mudar. Ninguém pode acrescentar nada, ninguém pode tirar nada, ninguém pode colocar nada. Ela é estabelecida como aquilo que não se pode mudar, aquilo que já foi determinado desde a eternidade de Deus. E ela é suficiente, irmãos, porque nós não precisamos mais de nada a não ser da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus nos dá o conhecimento, nos dá o entendimento, nos conduz nesta vida e nos levará para a eternidade de Deus. No versículo de número 1, a palavra diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado é ser feliz. Ser feliz para quê? Para desfrutar da santidade, da graça celestial, nesta vida e também na vida vindoura após a morte. Andar na lei, como diz a palavra, é permanecer, é caminhar, é viver nos ensinamentos e no conhecimento desta palavra que é um tesouro, que é uma riqueza de Deus para a vida do homem. No versículo 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Guardar as suas prescrições, guardar o que está inserido e contido na palavra. Como o quê? Como regra, como limite, como ordem, como determinação de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar, continua mais dizendo, buscar de todo o coração. É conhecer a Deus na sua profundidade.
na sua intimidade, no temor, na obediência à sua palavra, é colocá-la, é inseri-la, é escrevê-la dentro do nosso coração. E por que o salmista ele diz sobre o coração? Porque o coração ele é um órgão mais importante do corpo humano. Irmão, sem o coração é impossível viver. Podemos viver com algum distúrbio mental, podemos viver com alguma falta de algum membro, com falta de um rim, mas sem o coração é impossível. Por quê? Porque o coração é aquele que bombeia vida para o corpo. E se a palavra de Deus ela não for gravada, inserida, determinada em nosso coração, nós não teremos vida espiritual. É o que está dizendo a palavra. Nós não conseguiríamos alcançar aquilo que é os preceitos, aquilo que é as prescrições de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele escreveu na sua palavra para que nós possamos viver bem neste mundo e alcançarmos a eternidade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer na sua profundidade, inseri-la dentro do coração. Jesus, Ele precisa permanecer dentro do nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a palavra de Deus. Está relatado lá no livro de Apocalipse 19:13. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela precisa ser inserida em nosso coração. Nós precisamos viver ela com profundidade para alcançarmos a santidade de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se a palavra de Jesus estiver dentro do nosso coração, haverá uma grande consequência, um grande resultado ou uma reação dos nossos atos. E nós podemos ver essa reação dos nossos atos, esses resultados, a partir do versículo de número 3. Nós não praticaremos iniquidades, não pecaremos, diz a palavra, se ela estiver inserida em nosso coração. Nós cumpriremos aquilo que está determinado por Deus na risca, na sua ordenança, nos seus mandamentos, louvado seja o nome do Senhor. Diz mais, e tomará que sejam firmes os seus passos, para que eu observes os teus preceitos, louvado seja o nome do Senhor. Os passos serão firmes, observando sempre a palavra de Deus, aquilo que está determinado nela, louvado seja o nome do Senhor. Não seremos envergonhados, diz a palavra no versículo número 6, em considerar tudo aquilo que está relacionado à palavra de Deus, os mandamentos de Deus para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 7, renderei graças com integridade de todo o coração, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 8, cumprirei os teus decretos e jamais serei desamparado, louvado seja o nome do Senhor. Jamais, a palavra fala jamais. Se você inserir toda a palavra de Deus em seu coração e buscá-la, jamais você será desamparado. Essa é a garantia de Deus para a nossa vida. É a garantia da palavra. Jamais você será desamparado, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito o Senhor pela sua gloriosa palavra, louvado seja o teu nome. No versículo de número 9, continua dizendo assim, é uma pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Não é isso? E logo embaixo vem a resposta, observando o segundo a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 10, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Irmão, não fuja da palavra, não fuja do poder da palavra,
Não fuja da essência da palavra. Não fuja daquilo que a palavra faz com a sua vida, com o seu coração. Não fuja daquilo que a palavra faça com a sua mudança de vida. Não fuja do conhecimento da palavra de Deus. Não fuja, meu irmão, da obediência da palavra. Não fuja de Deus, não fuja de Jesus. Não fuja da sua eternidade. É preciso que a palavra de Deus ela seja estabelecida em nosso coração. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar em nosso coração. O Espírito Santo precisa revelar essa palavra em nosso coração, para que ela seja determinada, para que Jesus possa mudar o nosso pensamento, a nossa vida, que nós possamos viver conforme a Tua palavra, possamos viver conforme a relevância da Sua suprema autoridade que está contido na Sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não fuja de Deus, não fuja de Jesus, não fuja do seu Espírito Santo. Não perca o direito de ir para a eternidade. A palavra de Deus, ela nos dá todo esse conceito, todo esse conhecimento de como nós devemos agir, permanecer, buscar, praticar a palavra de Deus como a suficiência para a nossa vida, como aquilo que é de mais precioso, como aquilo que tem de mais riqueza que Deus deixou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra é tudo isso que eu disse e muito mais. Eu citei aqui alguns versículos para que nós possamos aqui gravar e depois os irmãos possam meditar no lar. Eu sei, irmãos, que é muito difícil às vezes nós tirarmos um tempo para ler a palavra. É o dia a dia, a nossa vida cotidiana, ela é muito puxada. Os dias passam muito rápido, a semana, o ano, mas nós precisamos tirar um tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer dessa preciosa palavra. Se não conhecemos a palavra, praticamos iniquidade. Se não conhecemos a palavra, nós pecamos. Se não conhecemos a palavra de Deus, não conseguimos caminhar na presença de Deus. Tiramos tempo para tantas as coisas, irmãos, para fazer tantas as coisas, e não temos tempo para ler a palavra. Isso serve para mim, irmãos. Estou pregando aqui, estou falando com os irmãos. É uma luta, é uma dificuldade. Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos inserir a palavra de Deus em nosso coração para que haja vida. E nós precisamos dessa vida espiritual. Sem essa vida espiritual é impossível de ver Jesus, é impossível de ver o poder da palavra de Deus. É impossível de ver a importância, a relevância dessa palavra para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos dessa palavra. Precisamos orar a Deus para que Deus nos dê essa condição. Quando abrimos a palavra, o que acontece para estudarmos em casa? Fechamos os olhos, não é isso? Bate o cansaço, não conseguimos ler a palavra, não conseguimos penetrar na palavra, para que possamos alcançar aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Nós precisamos orar a Deus, para que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós possamos conhecê-la de forma diferente. Conhecer ela, como diz a palavra, na sua essência, na profundidade do Espírito Santo, para que isso nos leve a cada vez mais querê-la, nos leve cada vez mais praticá-la, envolver com ela, para que ela venha ser colocada em nosso coração, como diz o salmista, porque o coração é o lugar que, se ela estiver dentro, se ela estiver inserida, nós não vamos esquecer dela. Agora, se ela estiver somente na mente ou em algum outro lugar do corpo, facilmente ela se perderá. Mas no coração não. E a palavra fala que o coração do rei Davi era conforme o coração de Deus.
Por quê? Porque ele vivia plenamente sobre a palavra de Deus. Ele vivia na obediência da palavra. Ele vivia buscando a palavra com profundidade, em oração, na sua integridade. E que Deus possa fazer o nosso coração como o coração do rei Davi. Ter prazer na palavra de Deus. Ter prazer naquilo que está escrito e determinado pelo Senhor nas suas escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar aqui alguns versículos, alguns, poucos, que estão determinados na palavra, que diz a respeito de tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lucas 11, 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A importância de guardar, de ouvir e guardar a palavra de Deus no coração. Isaías 48. Seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. A palavra de Deus, ela é eterna. Louvado seja o teu nome, Senhor. Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor ela é provada, mas é um escudo para todos os que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, 35. Diz assim as Escrituras: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Não passará. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não envolva com a palavra de Deus, ela não vai passar, porque está determinado por Deus. Louvado seja o teu nome. Mateus 7, 24. Todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A importância da palavra sobre a nossa vida. Ela edifica a nossa casa física, a nossa casa espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 33, do versículo 4. Porque a palavra do Senhor ela é reta e todas as suas obras elas são fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, a palavra de Deus, rios de água viva correrão do seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor, e fluirão e terá vida. Vida espiritual. E é tudo que nós precisamos, irmãos, é ter vida espiritual. É ter Jesus em nosso coração. É entender que a sua palavra ela é suficiente. Ela não erra. É uma palavra que operou no passado, que opera hoje e que operará eternamente na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos citar muitos outros versículos contidos na palavra, mas não podemos deixar de guardá-la. Tudo aquilo que está registrado em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E se observarmos, se buscarmos, se alimentarmos dessa tão preciosa palavra, tudo que está contido nela, nós seremos livrados do pecado, de errarmos, de desviarmos do caminho do Senhor, de desviarmos do caminho da eternidade. E que o Senhor, meus irmãos, possa nos abençoar mediante a sua palavra, para que possamos viver ela como suficiência para toda a nossa vida.
como aprendizado dia após dia, para que possamos alcançar o poder de Deus, que está contido na sua própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.